Esses dias eu estava vendo um conteúdo sobre educação respeitosa e aí eu comecei a dar uma olhada nos comentários. E aí eu vi muita gente falando sobre como quando eram criança a mãe brigava e punia e batia, porque eles eram difíceis mesmo, porque essas pessoas mereciam, né, de alguma forma. E como criadora de conteúdo, né, de educação respeitosa, eu já vi muito esse tipo de comentário, né? Assim, muitas pessoas já falaram sobre como tem essa visão, né, de que não é isso mesmo, eu apanhei, mas foi porque eu era uma criança muito difícil, eu era muito teimosa, e aí eu aprendi muita coisa com isso e tudo. E aí eu queria trazer aqui, né, nesse vídeo maior, assim, a explicação de dissonância cognitiva. Porque essas pessoas, elas falam isso hoje por um processo que o cérebro delas passou quando elas eram crianças para explicar a situação que elas viviam. Então fica aqui nesse vídeo que eu acho que ele vai clarear muita coisa sobre essa, essa ideia, né? Assim, de que você mereceu. Talvez você tenha alguma sensação disso, de que talvez se você não tivesse sido educada de uma forma tão autoritária, você não seria quem você é hoje, enfim, ou talvez você conheça, né, alguém que tem essa perspectiva. Se você não me conhece, o meu nome é Priscila Fontes, eu sou psicóloga clínica e educadora parental. Então vamos lá, que a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa questão da dissonância cognitiva. Quando a gente é criança, né, os nossos pais, eles são a fonte de todo o saber, né? Assim, a gente vê os nossos pais como alguém que sabe de tudo, porque foi eles que ensinaram tudo pra gente, né? Foi eles que disseram que caneta é caneta, que cadeira é cadeira, que mesa é mesa, enfim. Então, eles meio que explicaram o mundo pra gente. Então, na nossa cabeça infantil, eles sabem de tudo. E eles são pessoas que sabem de todas as coisas, inclusive como se comportar. Eles sabem, inclusive, como é a forma certa de lidar com as situações, né, na nossa cabeça. Então, quando a gente é criança, e se você é da mesma geração que eu, muito provavelmente você teve uma educação autoritária, punitiva, rigorosa e tudo, porque era o esperado, né? Dos nossos pais naquela época, era o conhecimento que eles tinham, eles não tinham o conhecimento que a gente tem hoje, do mal que faz. Então, assim, eu não tô aqui falando que eles deveriam ter feito tudo diferente, que foi muito errado e tal. A gente sabe que foi errado, mas eu acredito verdadeiramente que eles fizeram o melhor que eles podiam, né? Que eles podiam, com o conhecimento que eles tinham, com as ferramentas que eles tinham e tudo. E eu acho, sinceramente, que eles já fizeram melhor do que os pais dele, que por sua vez já fizeram melhor do que os pais deles e que já fizeram melhor do que os pais. Então, assim, eu acho que a gente vem, né, nesse movimento de evolução e acho que é o nosso papel dar mais um passo em direção a esse caminho, né, de evolução. Então tá, então quando a gente era criança, a gente tinha essa visão dos nossos pais. E aí, a gente, instintivamente, né, a gente tem o saber de que aquelas pessoas, né, o nosso pai e a nossa mãe, são as pessoas que devem cuidar da gente, são as pessoas que devem manter a gente em segurança, são as pessoas que vão proteger a gente. Esse é um saber que a gente tem dentro da gente, instintivamente. E aí, quando a gente fazia alguma coisa errada, né, ou errada na visão deles, de qualquer forma, né? Porque muitas vezes não é que a gente estava fazendo alguma coisa errada, era alguma coisa que fazia parte do processo de desenvolvimento da criança, né? Mas, enfim, quando a gente fazia alguma coisa errada, os nossos pais, que eram as pessoas que deveriam proteger a gente, se viravam contra a gente, né? Eles acabavam sendo as pessoas que causavam sofrimento, que causavam a dor, que puniam a gente, né? E a gente, isso trazia muito, muito medo.
e não fazia sentido na nossa cabeça. O nosso cérebro, ele não consegue lidar com duas informações que conflitam entre si. É muito, muito difícil o nosso cérebro manter duas informações que são opostas, né? Elas conflitam. O cérebro fica realmente querendo resolver aquela solução, aquele conflito, né? Assim, ele precisa achar uma solução para aquele conflito. E aí, no momento que a minha mãe me bate, por exemplo, isso é totalmente oposto à informação que eu tenho dentro de mim de que ela é a pessoa que deve me proteger. Então, eu entro em um processo de dissonância cognitiva. Eu preciso alterar alguma coisa dentro da minha cabeça para que o meu cérebro consiga fazer sentido do que eu estou vivendo. E como eu não posso modificar, né, a informação de que os meus pais, eles são as figuras que me protegem e que me mantêm viva, porque de fato eles são, né? Eu preciso arranjar alguma forma de o que aconteceu continuar coexistindo com o fato de os meus pais me amarem e eles serem as pessoas que me protegem. Então, eu começo a criar a história, e inclusive muitas vezes a gente escutou essa história, né? Eles mesmos falavam que era para o nosso bem. Eu estou batendo em você, eu estou castigando você, eu estou punindo você para o seu bem. Eu estou fazendo isso para você aprender. Eu estou fazendo isso para que você aprenda a se comportar no mundo. E aí a gente começou a acreditar. Por quê? Porque era uma forma de resolver esse conflito, né? Então, eu comecei a acreditar que era um problema comigo, né? Que eu estava fazendo por merecer, né? A gente, enquanto criança, a gente tem essa coisa também egóica, né? Que tudo meio que acontece por causa de mim, né? Se tá chovendo é porque talvez eu tenha, né, feito alguma coisa. Então, assim, a gente tem muito esse pensamento. E aí, a gente vai e explica pra gente mesmo, não, é isso mesmo. Eu fiz alguma coisa muito errada que eu mereci que os meus pais me punissem, que eu mereci que os meus pais me batessem. Só que qual é a realidade? A realidade é que os nossos pais, eles batiam na gente, eles puniam a gente, eles castigavam a gente, porque eles não sabiam como lidar com as emoções deles, a frustração deles, a expectativa deles, ou o fato de eles estarem querendo controlar o nosso comportamento e estarem falhando, né? Então isso gerava uma frustração neles, o que gera em todo mundo, né? A gente, enquanto mães, a gente também sente essa frustração, mas aí cabe a gente modular os nossos comportamentos. A gente tem que ter o controle sobre os nossos comportamentos, né? E a gente tem que lidar com essa emoção, a gente tem que lidar com essas frustrações, a gente tem que lidar com o desenvolvimento infantil, que traz muitas vezes frustração pra gente, né? Que faz a gente ter que se repetir, faz com que a gente tenha que arranjar ferramentas, que faz com que a gente tenha o tempo todo ali que tá pensando em formas de fazer o dia andar, fazer as coisas acontecerem e tal. E, ao mesmo tempo, o nosso filho em desenvolvimento, né? Muitas vezes é uma criança de 2 anos que precisa negar as coisas pra mim, que precisa dizer não quando eu digo pra ela fazer alguma coisa, porque ela tá num processo de individuação. Então, se ela não chega pra mim e diz não, eu digo, vamos tomar banho, e ela diz não, se ela não passa por esse processo de desobedecer, né, de dizer que não vai fazer o que eu tô dizendo, ela não passa pelo processo de individuação. Ela não se torna um indivíduo. Ela não
faz a separação entre quem sou eu e quem é ela. Então ela precisa me desobedecer. Ela precisa negar o que eu tô falando para ela fazer, porque é um processo de desenvolvimento dela. E aí cabe a mim lidar com a frustração de receber esse não de uma criança de 2 anos. Aí, de uma criança de 3, de uma criança de 4, né? Enfim, que cada fase acontece esses nãos por um motivo diferente. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso até trazer um vídeo sobre isso aqui. Então, deixa no comentário se você tem interesse. Mas a gente tem que saber lidar com esses, né, com esses desafios de educar uma criança de uma forma que a gente não puna ela por estar se desenvolvendo. Só que é muito difícil porque a gente não aprendeu a lidar com as nossas emoções. E os nossos pais, muito menos. Então, assim, para eles era muito difícil lidar com as emoções deles. Eles não sabiam como, eles não sabiam o que eles estavam sentindo, eles não sabiam que a gente estava em processo de desenvolvimento. Então, realmente, ficava muito difícil para eles terem o controle, né, assim, dos comportamentos dele, não descontar na gente, não colocar responsabilidade pra gente da frustração deles. Porque a partir do momento que eu digo, você não pode chorar, se você não parar de chorar agora, eu vou lhe dar um motivo para chorar, que eu tenho certeza que muita gente que tá me ouvindo aqui escutou isso, né, enquanto criança, é exatamente isso, é a gente pegar e delegar para a criança a resolução da minha frustração. Eu vou me acalmar quando você mudar o seu comportamento. Então, eu preciso que você altere o seu comportamento para que eu possa ficar calma. Então, se você quiser que eu fique calma, se você não quiser ser punida, se você não quiser apanhar, você tem que mudar o seu comportamento para que assim eu possa controlar a minha emoção, para que assim eu possa controlar o meu comportamento. Só que essa não é a verdade. A pessoa responsável por controlar os próprios comportamentos é o adulto. É o seu pai, a sua mãe tinham esse papel. Eles precisavam ter controlado os próprios comportamentos quando eles estavam frustrados, entende? Então, assim, o que acontece é que a gente acreditou neles, né, de que a culpa era nossa, e pra gente acabava sendo mais seguro acreditar que a culpa era nossa. Por quê? Porque se a culpa fosse dos meus pais, se eles são incapazes de controlar o próprio comportamento, o que acontecia? Eu não tinha muito o que fazer, né? Assim, era uma questão dele e que eu dependia dele resolver. Quando eu trago pra mim, né, enquanto criança, a culpa é minha, eu tenho que mudar meu comportamento, eu tenho que não desobedecer, eu tenho que fazer tudo certo, eu tenho que nunca falhar, porque muitas vezes é isso, às vezes a criança soltou o copo sem querer, quebrou o copo e aí levava um carão, né? A gente era punido inclusive por processos de aprendizado, né? Assim, acho que muita gente aqui também já passou pela experiência de ficar de castigo, ou de receber uma palmada, ou um grito, ou palavras duras, fazendo uma tarefa de casa, porque errou a conta de matemática, né? Então, assim, a gente, num processo de aprendizado mesmo, a gente era punido por estar aprendendo, mas não no ritmo, né, que os nossos pais achavam confortável. Então, não era realmente um papel nosso, né? Mas a gente acreditou que sim, porque assim a gente teria algum controle. Algum controle. E também a gente não precisava ficar com essas duas informações conflitantes dentro do cérebro da gente, né? Não tem que ficar, tipo, eu tenho uma mãe que me pune e eu tenho uma mãe que me protege. Como? Se a minha mãe é a pessoa que me protege, eu não posso ter a informação de que ela é a pessoa que me causa o sofrimento. Então eu justifico esse sofrimento. Não é que ela me causa o sofrimento, ela é a pessoa que me mantém segura no mundo. Então ela faz isso para que eu aprenda a me comportar e fique segura no mundo. Então é isso, a dissonância cognitiva é
essa justificativa que a gente, enquanto criança, encontra para não ficar com duas informações muito conflitantes no nosso cérebro. E aí o que acontece? A gente cresce com essa sensação, né, de que quando alguém me machuca, na verdade não é porque essa pessoa não conseguiu controlar o comportamento dela. A gente vai justificando. Então, muitas vezes a gente entra em relacionamentos abusivos, até porque a gente aprendeu, né, na infância que o amor, ele convive com a dor, eles vêm juntos, né? Assim, a pessoa que me ama também me fere, mas ela me fere por amor, ela me fere por cuidado, ela me fere porque ela gosta tanto de mim que ela precisa me machucar para que eu não me machuque ainda mais. Mas não faz sentido isso, não faz sentido. Então, a gente acaba trazendo isso, essa dissonância cognitiva para os dias de hoje, né? A gente muitas vezes não acredita nas nossas sensações, nos nossos sentimentos, a gente duvida do que a gente é capaz, do que a gente está fazendo, porque o outro precisa que a gente adeque o nosso comportamento para não punir a gente de alguma forma, né? Obviamente, quando a gente é adulto, eu sei que tem muitos casos, mas não é só físico, né? Essa punição não é física. Mas a gente justifica, né? Porque a gente foi acostumado a justificar o comportamento do outro em detrimento do que a gente estava sentindo, do que a gente achava que era certo, do que a gente sabia ser certo. Então a gente foi realmente criando esse mecanismo, né, de dissonância cognitiva. Então é isso, né? Se você entende que você passou por esse processo, é muito importante que você olhe para a sua história, né? Que você só um minutinho. Que você olhe para a sua história, que você reconte essa história da forma que ela aconteceu, que você olhe de novo, observe de novo, veja de quem realmente era a responsabilidade, para que você possa recontar essa história de uma forma que seja mais verdadeira. E aí não é que você vai agora passar a culpar os seus pais, passar a culpar os outros, não é isso, mas você precisa entender que não é culpa sua, né? Então, se você tiver interesse em fazer esse processo, né, assim, de olhar para essa história em um processo terapêutico, eu realmente recomendo muito. Se você tiver interesse em ser acompanhado por mim nesse processo, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link para você falar comigo pelo WhatsApp, né, para ter mais informações sobre como é que funciona o processo de terapia comigo. Vai ser um prazer acompanhar você nessa jornada, mas também se você não tem interesse em fazer esse processo comigo, não tem problema também. O importante é que você faça. O importante é que você realmente procure, né, trabalhar isso, olhar para essa história, tentar buscar um psicólogo que você se identifique e tudo, para que você possa realmente olhar, né, assim, para as coisas que foram acontecendo com você e ver até onde essas coisas hoje ainda influenciam em quem você é, nos seus comportamentos, nas coisas que você acredita, nas suas crenças, nos seus comportamentos, porque por mais que a gente acredite que não, por mais que a gente acredite que passou, ah não, pronto, passou, minha infância ficou lá atrás, não ficou, não ficou, né, assim, a nossa infância, ela vem com a gente. Tem uma frase da Lia Luft que é muito interessante, que ela fala assim: a infância é o chão pelo qual caminharemos durante toda a nossa vida. E é exatamente isso. Então, assim, se você tem realmente interesse, né, em entender melhor o que hoje você ainda traz, né, desse tempo da infância, é muito importante que você faça esse trabalho, tá bom? Então, é isso. Um beijo, até a próxima.